Olá, tem aluno aí? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora e vim te ajudar a relacionar frações e porcentagem. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Depois eu vou ensinar você um truque com dinheiro para te ajudar a memorizar o que nós aprendemos, ok? Mas primeiro vamos dar uma lembrada nesse assunto. Frações são representações de partes de inteiros. Então, se nós dividimos um inteiro, nós representamos frações. Por exemplo, se eu dividir aqui esse quadrado ao meio, bem aqui, se eu dividir ele ao meio, eu tenho duas metades, dois meios. Se eu pintar uma dessas partes, então eu posso dizer que eu pintei um meio ou metade do quadrado. Como que a gente representa isso? Vamos lembrar. Olha só. Se eu dividir em duas partes, eu ponho um traço e coloco o número 2 embaixo. Esse é o meu denominador. Se eu colorir uma parte, eu coloco o 1 em cima. Então, embaixo, em quantas partes foram dividido o inteiro, foi dividido o inteiro, e em cima, quantas partes eu pintei ou quantas partes eu gastei, quantas dessas partes foram tomadas, ok? Aqui, então, eu tenho a fração 1/2. Vamos fazer mais, para que a gente possa relacionar depois. Aqui, eu também vou fazer a fração, também vou dividir assim, olha, vou pegar esse inteiro e dividi-lo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. O inteiro dividido em 5 partes, então embaixo o meu denominador é 5. E eu vou pintar uma dessas partes, apenas uma. Se eu pintei apenas uma, eu tenho 1/5. Vou fazer mais uma. Cadê meus papeizinhos? Ah, estão aqui. Vou fazer mais uma, então. Essa eu vou fazer um pouquinho diferente. Veja só. Aqui eu vou dividir ao meio. E vou dividir ao meio de novo. Ou seja, eu dividi em 4 partes. Então, embaixo, meu denominador é 4. E vou pintar uma parte. Então, eu já vou colocar aqui 1/4. Isso, gente, é a representação de frações. Se você precisa saber mais sobre frações, aqui no canal tem uma playlist cheia de vídeos com frações equivalentes, transformação de fração, número misto, tipos de frações. Então, hoje eu só vou dar uma lembrada para que a gente possa relacionar, ok? Só mais uma fração, só para a gente ver uma fração com um numerador diferente, hein? Então, vou fazer aqui o mesmo denominador, 4. Vou dividir aqui e aqui. Então, se eu dividir em 4 partes, meu denominador é 4. Só que eu vou pintar 3 partes dessas. Então, vou pintar aqui, aqui e aqui também. Assim.
Então, aqui, se eu colorir 3 partes dessas 4 que eu dividi, eu tenho 3/4. Agora, nós vamos ver a porcentagem. Aqui está a porcentagem. A porcentagem, nós usamos aquele símbolo assim. Nós vemos muita porcentagem em casos de desconto, em casos de multas. Então, aqui nós temos acréscimos, né? Ou descontos, a gente usa muito essa porcentagem. O que significa porcentagem? Significa por 100 ou por cento. Significa que a cada 100 a gente tirou aquela quantidade. Então, vamos supor que aqui eu pinte. Aqui tem 100 quadrinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Se eu pintar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pintar daqui para lá, eu estou pintando 50 quadrinhos, certo? Ou seja, em 100 eu estou pintando 50. Se em 100 eu estou pintando 50, eu digo que estou pintando... Opa, bagunça, estou me sujando toda aqui, sujando o caderno de canetinha. Se em 100 eu estou pintando 50, eu vou dizer que pintei 50% dos quadrinhos. Estamos entendidos? Vamos fazer mais então. Aqui. Essa cola tá muito ruim, tá me sujando toda. Aqui agora eu vou pintar 10, nós já contamos, né, que tem 10 cada coluna, 20 quadrinhos. Se em 100 eu pintei 20 quadrinhos, eu pintei 20% dos quadrinhos. Vamos fazer mais um. Você já está conseguindo chegar a alguma conclusão com isto? Será que você já concluiu o que eu quero te ensinar? Agora nós vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, vou colorir 25 desses quadrinhos. Se em 100 eu pintei 25, eu pintei 25%. Só mais um exemplo desses aqui, para nós vermos como é que fica isso. Então, vamos lá. Eu quero pintar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 50. Mais 25. 75 quadradinhos é o que eu quero pintar. E aqui eu tenho 75%. Bom, daqui a pouco eu vou te ensinar a calcular. Mas observe uma coisa.
As frações são partes dos inteiros. A porcentagem é uma parte de 100. Então, nós podemos sempre relacionar fração e porcentagem. Veja só, 50 é a metade de 100. Então, a fração 50% corresponde a 1/2. 20% corresponde a 1/5, porque 20 é 1/5 de 100. 25% é 1/4 de 100, por isso, ele corresponde à fração 1/4. E 3/4 corresponde à fração 75%. Para a gente fixar isso, eu sugiro que você use o dinheiro, porque com dinheiro a gente pensa e não fica difícil. Vamos lá? Para representar com dinheiro, a gente tem que considerar a moeda de 1 como um inteiro. Então, a moeda de R$1 é o inteiro, é R$1 inteiro, uma unidade de real, certo? Então, uma unidade de real inteira, a porcentagem, se ela está inteira, de 100, a porcentagem do que é inteiro é 100%. E na fração, a gente representa assim, 1 inteiro. Por que aqui 1? Porque não foi dividido, está inteiro, né? Assim. Quando nós pegamos uma moeda de 50 centavos, nós não precisamos de duas para formar R$1. Então, ela é a metade do real. Eu gosto de falar com os meus alunos para que eles memorizem que centavo é o centésimo do dinheiro. 1 centavo é o real dividido em 100 pedacinhos. Então, 50 centavos é 50% de R$1, ou seja, é 1/2. Tá vendo como assim fica fácil? Para formar R$1, eu preciso de 4 moedas de 25 centavos. Isso significa que 25 centavos é 1/4 de R$1, porque eu gasto 4 para formar. E 25 centavos é igual a 25 centésimos, ou seja, 25%. R$10 são 10% de R$1, ou seja, 1/10 do real. Porque eu gasto 10 moedas para formar R$1. E 5 centavos são 5% de R$1, que é a 20ª parte de R$1, ou 1/20. Tá bom? Isso vai te ajudar a decorar? Isso vai te ajudar a memorizar? Agora eu vou te ensinar como é que você pode fazer o cálculo da porcentagem, ok? Vamos supor que nós vamos calcular com o número 20. Então, eu vou colocar aqui no alto da nossa página o número 20. Por quê? Calcular 50% de 100 vai ser sempre 50, 25% de 100 vai ser sempre 100. Então, vamos começar a calcular como se a gente tivesse um valor 20. Então, eu quero saber quanto que é 50% de um objeto que custa R$20, quanto que é 1/4 ou 25% de um objeto que custa R$20 e não 100, ok? Então, vamos lá. Nós vimos que 50%, então, olha aqui, 50%, que é isso tudo aqui, é a metade, ok? Então, 1/2, que é a metade, é igual a 10, 20, 30, 40, 50%. 1/2 é igual a 50%.
Para saber 50% de 20, eu posso fazer assim. 50 vezes 20 e depois eu divido por 100. 50 vezes 20, vamos lá. 0, 0, 5 vezes 2, 10. Dividir por 100, eu tiro 2 zeros, ficou 10. Isso significa que 50% de 20 é 10. Mas se eu já sei que é um meio, fica bem mais fácil, porque um meio é a metade. Metade de 20 a gente já sabe que é 10, certo? Então, essa relação entre porcentagem e fração é para te ajudar a calcular. Outra coisa que a gente pode fazer, veja só, aqui a gente tem 1/4. Olha, aqui, 1/4. 1/4 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1/4 é igual a 25%. Eu poderia, então, para achar 25% de 20, olha só, 25% de 20. Eu poderia fazer 25, vou colocar o 20 embaixo que fica mais fácil. 25 vezes 20, desce um 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Aí depois eu divido por 100, não é assim que a gente faz? Olha, 25 vezes 20 dividido por 100. Então, agora eu tiro 2 zeros, 5. Então, eu descobri que 25 de 20 é 5. Mas se eu sei que é 1/4, fica muito mais fácil. É só fazer 20 dividido por 4, que eu sei que são 5. O resultado será o mesmo. Agora vamos fazer uma onde o denominador é diferente, ok? Então, vamos fazer o do 75%. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 50. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui mais 25. Isso aqui é 75%. Então, aqui nós temos 75%. 75% é igual a 1/4. Né? Não. 75%, olha só, 1/4 é 25. 25, 50, 75. É igual a 3/4. Para calcular isso, 75% de 20, eu teria que fazer 75 vezes 20. Então, olha só, 75 vezes 20. Desce um 0, 2 vezes 5, 10. Vai 1. Ops, eu terminei de fazer a operação, mas a câmera estava desligada. Então, vamos fazer aqui de novo. Olha, 75 vezes 20, nós vamos dividir por 100 o resultado. Então, 0, eu desci, 2 vezes 5, 10, fica 1, fica 0 e vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Cortamos 2 zeros, 75% de 20 é igual a 15. Nós também poderíamos fazer por meio das frações. Então, olha só, o número de baixo, o denominador é o número que divide. Então, nós fazemos 20 dividido por 4, que é igual a 5. Acontece que 5 é 1/4 de 20, nós queremos 3/4. 3 vezes 5, 15. Então, 75% de 20 é igual a 15. A fração é uma maneira mais fácil e rápida para você calcular mentalmente essas porcentagens. Vamos dar uma lembrada aqui então em quais são as frações mais comuns e a que porcentagens elas se relacionam.
Então, as frações mais comuns relacionadas a porcentagens são 1/2, 50%, 1/5, 20%, 1/4, 25%, 3/4, 75%. E você pode usar o dinheiro para te ajudar a se lembrar. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!